Não tem como falar de aliança e não falar da Bíblia, não falar das alianças que Deus estabeleceu e todas as outras coisas que aconteceram em prol da aliança. Nós vemos no Antigo Testamento, no pacto, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, a aliança de Deus com um povo, com uma nação, com Israel. No Novo Testamento, nós vemos a aliança. Tá muito agudo aí, não sei o que se dá para melhorar aí, tá bom, Marcinho? A aliança do Senhor conosco, comigo, com você, na nossa individualidade. A aliança do Senhor com cada um de nós através do Espírito Santo. E é tão excelente, tão maravilhosa essa aliança, essa nova aliança do Senhor conosco, que ela traz para nós promessas superiores. Amém? Fala assim, a excelente aliança de Deus comigo. Fala aí, querido, fala, excelente aliança de Deus comigo gera na minha vida promessas superiores. E quando nós falamos de aliança, nós estamos falando porque aliança significa pacto. Aliança significa união entre duas partes. Aliança significa acordo. E quando fala entre duas partes, não tem como fazer aliança sozinho. Amém? Não tem como falar, vou fazer aliança com você, se a pessoa não quer fazer aliança com você. Por isso que em Tiago fala, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Por quê? Porque a aliança é uma via de mão dupla. Se achega e eu vou me achegar. A aliança é um acordo entre duas partes. E um acordo entre duas partes em busca de um objetivo comum. Não tem como existir aliança se uma parte quer uma coisa e outra parte quer outra coisa. Quando eu estabeleço uma aliança entre duas partes, eu estou estabelecendo um objetivo comum. Então aquilo que o Senhor quer para a minha vida é o que eu quero. Não dá para o Senhor querer algo para mim, eu querer algo ao contrário. Isso não é estabelecer uma aliança. Mas quando eu falo, Senhor, renova a minha aliança, eu estou falando, Senhor, eu quero o que o Senhor quer, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva, eu quero ouvir o que o Senhor quer que eu ouça, eu quero estabelecer essa aliança para nós vivermos um objetivo comum. Amém? Posso ouvir um amém? Tanto que no Antigo Testamento, em Êxodo, abre para mim Êxodo 19, 5. Êxodo capítulo 19, versículo 5, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então, olha aqui, se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o Senhor estava falando, olha, era uma via de mão dupla. Se você aceitar, vocês serão o meu povo, porque o Senhor está disponível para essa aliança. Amém? Fala comigo, o Senhor está disponível para essa aliança. E quando eu estabeleço uma aliança, quando eu estabeleço um pacto, quando eu estabeleço um acordo, tem coisas que regem essa aliança. Eu quero falar de 3 coisas para vocês que regem a nossa aliança com Deus. A primeira delas é, na aliança precisa ter fidelidade. Fala comigo, precisa ter fidelidade. Sabe o que é fidelidade? É lealdade. É lealdade pela aliança. É zelo pela aliança. É respeito pela aliança. É eu não romper a minha aliança. Em Números 23, 19, a palavra fala que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que... Falando Ele, será que não vai cumprir? Liberando Ele, aquilo que Ele falar, será que Ele não vai fazer? Por quê? Porque Ele é fiel nas suas palavras. Aquilo que Ele liberou na tua vida vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e todas as palavras que o Senhor liberou sobre a tua vida vão se cumprir, porque há fidelidade na aliança. Quando eu tenho fidelidade na aliança,
aliança não tem outros caminhos. Quando eu tenho fidelidade na aliança, eu não tenho negociação. Eu não vou me aliançar com o pecado, porque eu estou aliançado com Deus. Eu não vou me aliançar com a mentira, porque eu estou aliançado com Deus. Eu não vou me aliançar com essa dor, porque eu estou aliançado com Deus. Então nós não vamos deixar outras coisas interferirem na nossa aliança com Deus. Isso é fidelidade. E dentro de uma aliança, assim como Deus é fiel conosco, nós seremos fiéis ao Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Em João no capítulo 6, a palavra fala que uma multidão seguia Jesus, porque ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês estão me seguindo só porque vocês viram e foram saciados pelos pães e pelos peixes. Mas eu tenho uma nova comida para vocês. E o Senhor começa a falar sobre a ceia no capítulo 6. E ele fala: eu sou o pão da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida, mas aquele que participa do meu corpo e do meu sangue, esse tem vida em si. E aí Jesus vai discorrendo e fala sobre o pão e fala sobre o sangue, e aí todo mundo ouvindo aquilo, e a palavra diz que os seus discípulos acharam duro demais aquele discurso. E o Senhor, entendendo aquilo, falou com eles. E a palavra diz que muitos discípulos abandonaram a Jesus. Só que no versículo 66, Jesus chama os 12. E fala assim: olha, eles foram embora, mas eu quero saber de vocês, vocês vão também? E aí Pedro fala para ele: ô Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Pedro estava falando assim: eu não vou embora pelo que é conveniente. Pedro estava falando: Senhor, ainda que eu não esteja entendendo como os outros, porque eles ouviram o mesmo discurso, ouviram a mesma coisa, mas Pedro e os discípulos decidiram: nós vamos continuar fiéis, nós não vamos abandonar Jesus, porque ainda que nós não entendamos, nós vamos continuar fiéis. A nossa aliança não é negociável. A nossa aliança, ela não é conveniente. A nossa aliança não é: eu tenho aliança com Deus quando me responde, quando está tudo bem, quando eu entendo o que o Senhor está fazendo. Não, quando Pedro falou: Senhor, para quem nós iremos? A gente pode não entender o que está acontecendo, mas a nossa fidelidade está diante do Senhor. Fala assim: na aliança, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel hoje. Porque às vezes a gente fala assim com Deus: olha, quando eu tiver um dízimo de tal, eu vou entregar. Não vai, sabe por quê? Porque você tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Às vezes a gente fica esperando: nossa, quando o meu dom tiver, aí eu vou entregar. Não, entrega o seu dom hoje, ser fiel no seu dom hoje. Mas quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer, eu vou realizar. Seja fiel no tempo que você tem hoje. O Senhor está me chamando e te chamando. Não fique esperando as coisas acontecer para ser fiel. Seja fiel hoje, em nome de Jesus. Seja fiel com o que você tem hoje. Porque o que importa é a nossa fidelidade diante do Senhor. E quando Ele enxergar que nós somos fiel naquilo que nós temos, Ele poderá nos colocar naquilo que nós não temos. Amém? Às vezes você está querendo: eu quero tal coisa para fazer. Não, começa agora, porque você vai estar habilitado. O Senhor vai ver a tua fidelidade, Ele vai poder derramar na tua vida. Amém? Fala assim: na aliança, eu preciso ter fidelidade. Na aliança, eu preciso ter relacionamento. Fala comigo: relacionamento. Nos pactos bíblicos, era tão sério a aliança e o relacionamento entre as partes, porque dentro da aliança, cada parte que fazia aliança colocava tudo que tinha à disposição da outra. Amém?
Então, se eu estou fazendo um pacto, uma aliança, cada uma das partes coloca à disposição da outra tudo o que tem. Então, numa aliança, não só se recebe. Vira para quem está do teu lado e fala assim, numa aliança, não dá só para receber. Amém? Tanto que quando o Senhor chama Abraão, em Gênesis no capítulo 12, Ele chama Abraão e fala assim, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, você será grande entre as nações, de ti sairão as nações. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te abençoarem. Você será bendito, Abraão. E ali o Senhor faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança o Senhor estava falando para Abraão, Abraão, agora eu estou colocando à disposição, Abraão, tudo que eu tenho para cumprir em você o que eu quero. Quando nós temos aliança, o Senhor coloca à disposição da nossa vida tudo o que Ele tem para se cumprir em mim e em você, o que Ele quer que se cumpra. O Senhor me trouxe aqui para te falar, Ele está colocando à disposição tudo o que Ele tem, porque você está renovando a tua aliança hoje. Ele vai colocar à tua disposição tudo o que Ele tem para cumprir cada uma das promessas na tua vida. Só que como é uma via de mão dupla, não dava para Abraão só receber. Abraão também tinha que também tinha que entregar. E aí a palavra diz em Gênesis no capítulo 22, que o Senhor coloca Abraão à prova. Fala assim, Deus colocou Abraão à prova. E o que ele fala para Abraão? Abraão, me entrega Isaque, o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama. Porque o Senhor estava colocando ali mais do que a prova, Abraão. O Senhor estava falando, eu quero ver, Abraão, até onde você vai com a nossa aliança. Abraão, porque eu te entreguei tudo. Eu coloquei tudo à tua disposição. E eu quero saber até onde você vai na nossa aliança. E quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, me entrega teu filho, teu único filho. Isaque era o único filho de Abraão? Não. Mas no coração de Abraão era. O amor de Abraão por Isaque. Sabe o que o Senhor estava falando para Abraão? Abraão, eu estou provando a nossa aliança agora. Abraão, eu quero saber se eu sou o primeiro do que o primeiro que está no teu coração. Abraão, eu quero saber se eu sou a prioridade da prioridade que está no teu coração. E o Senhor me trouxe aqui para falar para mim e para você. Tem lutas que o Senhor vai nos colocar à prova, porque Ele precisa saber como que está a tua aliança. Ele precisa saber se Ele vai ser o primeiro do primeiro que está no teu coração. Amém? Ele precisa saber se Ele está na prioridade do que é prioridade na tua vida. Muitas provas nós enfrentamos. É só Deus provando a aliança. É só o Senhor colocando à disposição tudo que Ele tem para cumprir a promessa na nossa vida. E Ele falando, agora eu quero receber. Essa prova aí é para você ser fortalecido na tua aliança. Essa luta aí não é para você abandonar a tua vida com Deus, não. Essa luta aí é para você ser fortalecido na tua aliança. Essa prova aí é porque eu também quero que você coloque à disposição que tem de prioridade dentro de você. Eu também quero que você me coloque na posição que eu preciso ter na tua vida. O Senhor está falando para mim e para você. Nós precisamos colocar Ele na posição que Ele tem que ter na nossa vida. Muita coisa tem roubado o primeiro lugar de Deus. E quando rouba o primeiro lugar, rouba a aliança. E consequentemente rouba as promessas. Mas eu quero declarar que não vai mais roubar. Não vai mais roubar na nossa vida em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, eu te dou o primeiro lugar, o primeiro do primeiro da minha vida. Essa é a posição do Senhor na minha vida. Fecha os teus olhos e fala isso para Ele. Coloca a disposição que você tem para a promessa. Coloca a disposição que você tem para o Senhor.
Se você está renovando a tua aliança hoje, começa a renovar e fala: Senhor, o que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. Eu te coloco na posição que o Senhor tem que estar. Eu te coloco na posição que o Senhor é de honra, porque o Senhor é primeiro na minha vida. A minha aliança com o Senhor está sendo renovada hoje em nome de Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos fidelidade na aliança. Segundo lugar, nós temos relacionamento na aliança. Eu coloco à disposição. As partes colocam tudo o que tem um para o outro. Em último lugar, na aliança, quando se luta com uma das partes da aliança, do pacto, está lutando com a outra. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não? Então vamos lá. Na luta, quando alguém se levanta contra uma das partes, então eu estou aqui, pastor Luiz está ali, e o pastor Luiz vai brigar com o bispo, certo? Eu tenho aliança com o bispo? Tenho. O que eu vou fazer? Vou ajudar o bispo, né? Por quê? Se nós temos aliança, então não é mais o pastor Luiz contra o bispo, é o pastor Luiz contra o bispo e eu, né? Por quê? Porque na luta, quando eu tenho aliança, se levantou contra ele, se levantou contra mim. Amém? Por isso que em Josué, no capítulo 10, 9 e 10, a palavra diz que um povo que ficou com medo porque já ficou sabendo das vitórias de Josué na conquista da terra, o que eles fizeram? Mentiram. Pegaram, pão envelhecido, roupa envelhecida, foram lá e fizeram uma aliança com Josué, falando: nós somos de uma terra distante. E aí Josué fez aliança com eles. Só que o que aconteceu? As outras nações que seriam conquistadas, outros reinos que seriam conquistados, ficaram sabendo da aliança de Gibeão com Josué. E aí o que eles fizeram? Eles se reuniram para lutar contra os gibeonitas. Contra quem era para eles lutarem? Contra os gibeonitas. Só que aí o povo de Gibeão falou: peraí, Josué tem uma aliança conosco. Foram lá: Josué, os reinos se levantaram contra nós, há uma aliança nossa. E aí Josué, para honrar a aliança, fala: não, nós vamos lutar também. Então, por uma aliança, os reinos se levantaram contra Gibeão, mas pela aliança, Josué também foi lutar contra o povo que se levantou contra Gibeão. E porque Josué tinha uma aliança com Deus, quando Josué foi para a batalha, o Senhor falou: você não vai sozinho não, Josué, porque você fez aliança com Gibeão, mas eu tenho uma aliança com você, e eu vou nessa batalha com você. E pelo poder da aliança o sobrenatural aconteceu. O sol parou, a lua se deteve, caiu coisa do céu, matou todo mundo. Queridos, por quê? Deus tinha uma aliança com Gibeão? Não, Deus tinha uma aliança com Josué. E porque tinha uma aliança com Josué, ele não deixou Josué lutar sozinho. O problema é que às vezes a gente acha que porque a gente está na aliança, a aliança vai nos colocar alguma coisa que a gente não vai passar por luta. A aliança não nos garante ausência de luta. A aliança nos garante resistência na luta. Se você souber o aliado que você tem nessa luta, se você tiver ideia do aliado que você tem nessa luta, você vai resistir. Porque quando você vai para a guerra, quando você tem aliança com Deus, você não está na guerra sozinho. Quando você vai lutar, você não luta sozinho. O resultado não é teu, é de Deus, porque você tem aliança com Ele.
Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e nos dar a vitória. Eu quero declarar que pela tua aliança com Deus, quando você estiver lutando, não vai ser você, mas vai ser o Senhor lutando as tuas batalhas, as tuas lutas, te dando vitória, conduzindo todas as coisas, porque você tem aliança. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: se levantou contra você? Fala aí, se levantou contra você? Se levantou contra Deus. E aí você não vai lutar sozinho. Fala para ele, você não vai lutar sozinho, porque você está renovando a tua aliança hoje. Amém? A palavra em 2 Reis, eu encerro, diz que o rei da Síria se levantou e queria fazer guerra contra Israel. E a palavra diz que quando eles armavam o acampamento para atacar Israel, o rei de Israel já estava sabendo e mandava a tropa lá, e não foi uma ou duas vezes, diz a palavra. Aí o rei de Israel chamou os seus guardas, falou: tem um dedo duro aqui. Tem alguém que está indo levar informação para Israel, porque todas as vezes que a gente monta o acampamento, que a gente vai fazer o ataque, eles estão sabendo. E aí aqueles guardas falam para o rei assim: olha, não é nenhum de nós não. É que Israel tem um profeta. E o Senhor revela para ele até o que você fala no seu mais secreto. E aí o rei da Síria falou: então vamos lá pegar esse homem. Vamos acabar primeiro com Eliseu. E a palavra diz que ele pegou cavalos, carros, e foi uma grande tropa, e cercou os montes. E aí quando o moço de Eliseu levanta pela manhã e olha aquilo, ele fica com medo e fala: Senhor, e agora o que vai ser? E Eliseu faz uma oração e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. E quando ele olhou, havia cavalos e carros do Senhor de fogo em volta deles. Porque o Senhor estava pelejando pelo homem de Deus. Às vezes você só está vendo o que é físico. Aquele profeta só estava vendo os carros e os cavalos da Síria. Mas Eliseu não. Eliseu estava vendo a tropa celestial. Eliseu estava vendo o socorro do Senhor. Eliseu estava tranquilo, porque ele estava falando: ah, que o meu servo veja, porque nós não estamos lutando contra eles. Ele acha que é muito, mas maior são os anjos de Deus que estão ao nosso redor do que essa tropa inimiga que se levantou. Eu quero declarar que nessa luta você vai olhar com os olhos espirituais. Você vai enxergar o agir do Senhor, o cuidado de Deus, as tropas de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, você vai ter visão das tropas de Deus lutando por você. E quando era para Eliseu estar desesperado como aquele moço, Eliseu estava tranquilo. É isso. Não é ausência de luta, é resistência na luta. Não é ausência de batalha, é força na guerra. Não é ausência de desafios, é estratégia e ferramentas que vem de Deus para você vencer. E onde eu consigo isso? Na aliança. Por isso o Senhor me trouxe aqui essa manhã, para eu e você renovarmos a nossa aliança com Deus. Às vezes você pode estar falando: bispa, mas a minha aliança com Deus, eu sirvo ao Senhor, eu caminho com o Senhor.
Mas você está disposto a ter o mesmo objetivo comum que Deus? Você está disposto a colocar à disposição tudo que você tem para a promessa cumprir? Você está disposto a mesmo assim ir para a batalha? E ficar inabalável vendo que o Senhor está pelejando por você?